Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Yeshua e o nosso eterno Deus, nosso eterno Pai, passando aqui para estar fazendo a saudação a todos vocês que acompanham a mensagem, que fortalece a todos os irmãos na caminhada com Cristo. Estou aqui com o livro sagrado aberto, com as escrituras sagradas abertas, e hoje é a mensagem que vai falar por que os judeus mentiram a respeito da ressurreição de Cristo. Por que eles mentiram? Porque eles deram dinheiro aos soldados romanos para dizer que o corpo do Senhor foi roubado, foi levado, foi raptado, foi arrebatado. Por quê? Porque ficaria ruim para ele ao dizer ao povo que aqueles que eles mandaram crucificar era o verdadeiro Mashiach. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz aqui em Mateus capítulo 28, versículo 11. E quando ia, eis em que alguns das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados e ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós furtaram, raptaram, arrebataram, esconderam o corpo de Jesus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então você vê aí o motivo. Até hoje, os judeus não aceitar Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Eterno. Aí você vê. Por quê? Porque lá atrás foi bolado um plano para mentir, que, como diz aqui em Mateus 28,
a 11 em diante, como diz aqui, que os soldados receberiam uma continha, um dinheiro, para que mentisse e disseste que os discípulos de Cristo veio e furtaram o seu corpo, pegaram o seu corpo, mas eles não quis assumir. O que eles fez foi um erro. Perseguir em toda a sua vida o Senhor Yeshua HaMashiach. Só que Yeshua HaMashiach apareceu a muitas pessoas. Muitas pessoas viram Yeshua ressuscitado, o Filho de Deus ressuscitado. E depois da ressurreição, a glória do Senhor tem aumentado ainda mais. E ali foi derramado sobre os seus discípulos o Espírito da promessa, o Espírito do Senhor. Eles foram batizados. Como diz lá em 2 Atos, ele estava reunido e no dia de Pentecostes, depois da Páscoa, veio naquele lugar onde eles estavam um vento impetuoso, veemente, que encheu toda aquela casa. Toda aquela casa foi tomada pela presença do Altíssimo, pela visitação do Espírito. E eles foram cheios. E ali Pedro começou a anunciar sobre a morte do Senhor, a causa da morte, segundo o que diz no Antigo Testamento, até que se cumprisse o que os profetas tinham dito a respeito dele, que ele seria rejeitado, que ele seria transpassado, que ele seria morto, que ele ia como um cordeiro mudo para o matador. Tudo que os profetas tinham dito. Então os apóstolos, os discípulos ensinaram aqueles que ainda não tinham entendido o motivo da morte do Senhor, o propósito do Senhor, o plano do Senhor. Naquele momento, muitas pessoas ali no dia de Pentecostes desceram as águas, foram batizados. Entregaram a sua vida a Yeshua. Creu nele. Só que as escrituras vão falar que os judeus ainda continuou perseguindo a igreja de Cristo. Continuou perseguindo o caminho do Senhor. E sempre estava ali em contrito, porque ele não aceitava o erro
deles. Eles não aceitavam o que eles fez. Eles não quis assumir. E até hoje, a respeito do Yeshua HaMashiach, até hoje, para os judeus, é desconhecido como Mashiach. Mas para nós, que hoje temos a oportunidade do conhecimento da palavra, um pouco que o Senhor revelou aos seus pequeninos, hoje nós podemos ler e um pouco entender que aquele Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias, que morreu na cruz lá na cruz, que diz na cruz que tinha sido posto lá no Calvário, lá no monte da caveira, onde ali era crucificado, né? Aqueles que se rebelavam contra o poder de Roma, lá na cruz do Calvário, lá naquele lugar que se chama Golgota, se eu não estiver enganado, Golgota, se eu não estiver enganado, como está aqui, ó, Golgota, o lugar da caveira. Então, é muito forte isso aqui. Eu acredito naquele que foi ali crucificado. Eu acredito. E ele voltará para salvar o seu povo. Salvar aqueles que aceitaram ele, que entregaram a sua vida a ele e que não se venderam por troco de banana, que não se venderam para os manjares desse mundo, que não se corrompeu. Sim, ele vai voltar para salvar isso, que não negociaram a sua fé, mas que manteram firme nos caminhos do Senhor, e que preferiu a morte do que negar o nome dele, preferiu sofrer pelo amor ao seu nome do que negar. Sim, esses serão salvos, assim como os discípulos que foram mártires, que foram humilhados, uns decapitados, degolados, queimados, crucificados de cabeça para baixo, lançado em arena, deixado em uma ilha esquecida. Esse sim é digno de salvação. Esses sim que permanece aliançado com o Senhor, esse sim receberá a sua recompensa. Ele diz lá em Apocalipse que ele vem, e com ele vem a recompensa daqueles que permaneceram firmes com ele. A recompensa, o galardão, com ele vem. E todos aqueles que venceram será coroado, com certeza que será uma coroa de glória. E na sua coroa será colocado as pedrinhas preciosas,
aquela que se destaca para todo mundo saber que aquele ali é digno, sim, de honra, digno de honra. Então, minhas irmãs, meus irmãos, continua perseverando. E continua mesmo que as pessoas venham desacreditar. Mesmo que seja pago às pessoas para dizer que Cristo não existe, que Yeshua HaMashiach não existe, que Ele não vai voltar, porque Ele morreu e não ressuscitou. Não creia, porque isso foi falado no tempo do Senhor Cristo. Isso foi falado. Os judeus pagaram para os soldados mentir, para o soldado dizer a Pilato, confessar diante das pessoas que o corpo de Cristo foram furtado. Mas para quem ele apareceu, ele sabia que os judeus, aqueles judeus, não estou falando todos os judeus, mas aqueles que se colocaram contra o Senhor, aqueles que se colocaram oposição do Senhor, esses sim ficaram como mentirosos. Na história, eles ficaram como mentirosos. E o seu plano foi envergonhado. Então, se os judeus até hoje eles não acreditam, talvez só Deus sabe, que ali pode ter um propósito. Mas você que recebeu a oportunidade de Cristo, continua avançando, continua marchando, continua, vivendo a tua vida em oração, em consagração, em jejum, em santidade com Cristo. Continua meditando nas palavras. Simplesmente você que está começando agora, entregou a sua vida, iniciou a tua vida com Cristo. Você sabe muito bem da onde Cristo te tirou. Você sabe muito bem do fundo de poço que você ter saído. Você sabe muito bem, você sabe muito bem, se não fosse Cristo e Yeshua HaMashiach, Jesus, você não estaria aqui. Pessoas que foram curadas, libertas, transformadas, em que nome foi? No nome do Senhor. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Por isso que você deve acreditar. Deve acreditar. São poucos judeus que invocam o nome do Senhor. Mas como diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja da maldade desse mundo ou para viver a eternidade. Vou fazer uma oração pela sua vida agora, pedir ao Senhor, Yeshua HaMashiach, Filho do Deus Altíssimo, para estender as mãos sobre as nossas vidas e nos abençoar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixeis nós cair em tentação, mas livrai-nós do mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse momento, meu Senhor, eu peço que o Senhor, pela sua infinita misericórdia,
pela sua compaixão, pela sua graça abundante. Que o Senhor abençoa essa pessoa. Que o Senhor, Deus, pega pelas mãos dessa pessoa e levanta, Senhor, e põe ela de pé. Em nome do seu Filho Cristo. E desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe. O Eterno te abençoe.